Olha, vice-prefeito Gustavo Pestana, agora um pouco na entrevista, o senhor acabou colocando os pontos positivos da gestão e destacou obras como um dos marcos da gestão. Obras com grande complexidade foram executadas e deram resultados. O que o senhor tem de avaliação geral desses 4 anos? Cláudio e toda a população que nos escuta, que nos assiste, a gente fez um trabalho focado nos recursos públicos. A gente iniciou o ano sabendo que não cai emenda logo no primeiro ano, nos primeiros meses, isso lá em 2021. Então nós fizemos o máximo possível para informatizar o sistema de tributação do município. Com isso a gente tem os recursos próprios, para não estar somente dependendo do FPM, para não estar dependendo apenas das emendas. E qual foi nosso primeiro grande feito? Foi fazer, reformar, revitalizar totalmente, praticamente do zero, o posto do Barreiro, para que poucas pessoas sabem que aquilo ali foi com recurso próprio. Aí depois que vieram as emendas para a gente poder equipar aquele centro, aquela unidade básica de saúde. Então foi focado nisso. Aí depois que a gente demonstra trabalho, que a gente vê, demonstra compromisso, que aí as pessoas abrem os olhos, os deputados abrem os olhos e começam a destinar emendas para que a gente faça obras de impacto como a gente vem fazendo dentro de Cururupu. Mas o foco principal foi esse, trabalhar na infraestrutura da cidade. A gente conseguiu bloquetar diversas ruas, não posso te dizer o número exato de quilometragem, mas foram diversas e várias ruas. Tivemos apoio do governo do estado para poder asfaltar algumas ruas e ainda assim a gente tem uma briga intensa para tentar destravar asfalto nosso, projetos nossos que estão lá, e a gente sabe como é que funciona o cenário político, só que a gente não esmurece, né? O povo nos outorgou mais um mandato, porque acreditou no nosso mandato, acreditou no nosso trabalho, e digo mais, é a primeira vez, você pode pesquisar na região toda, é a primeira vez que um prefeito é reeleito com essa votação, reeleito, tá? Porque aqui você não está apostando, não está dando um tiro no escuro, você está acompanhando um trabalho e está dando credibilidade a esse trabalho. Dentro disso você vai e consegue essa votação imensa que a gente teve, né? A gente acaba sendo uma responsabilidade, ela só aumenta, a gente tem uma diferença muito grande para o segundo colocado, e isso o que acontece com a gente? A gente acaba chamando a responsabilidade para si, para trabalhar ainda mais. E foi essa a nossa proposta, Cláudio, e toda a TV Cururupu que nos assiste. A gente focou em trazer recurso federal, recurso estadual e principalmente se ater aos recursos próprios, para poder a gente caminhar com as próprias pernas. O senhor traça os caminhos do seu pai quanto vice-prefeito, mas com participação direta na administração. Isso lhe prepara para o futuro? Eu me sinto muito honrado, e eu repito isso nas minhas falas, de que eu tenho um grande professor, diversos professores, óbvio, porque o cara, quando ele tem a sabedoria de poder enxergar onde alguns erraram e alguns acertaram, você traz para si, para a sua realidade. Meu pai teve a oportunidade de ser vice-prefeito, de ser vereador de Cururupu em anos ininterruptos, né? De 92 até 2000, até 2004, ele foi vereador e 2 vezes vice-prefeito. Então, dentro disso, ele teve uma experiência muito boa, ele focou nos programas sociais naquele momento, que é uma outra realidade, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Então, assim, ele focou em muitos programas sociais e aquilo trouxe uma visibilidade muito grande para ele. E agora a gente já, por conta desses programas sociais, eles funcionam hoje. Hoje é o reflexo disso. A gente tem mais proximidade com a população e hoje eu tenho a oportunidade de ser vice-prefeito ao lado de um cara muito preparado, um companheiro mesmo, um líder nato, de poder estar trabalhando ao lado dele, de ter mais autonomia, de estar podendo opinar, de estar podendo acompanhar os trabalhos de perto, chamando a responsabilidade para si também. Isso me prepara para o futuro, porque de antemão, claro, todo mundo sabe que a preparação natural, o rito para se seguir, para ser prefeito, é esse preparatório que vem acontecendo comigo. Dificilmente a gente vai deslizar, porque a gente tem um foco, a gente tem determinação, a gente sonha, a gente planeja e a gente executa. Então, se continuar no mesmo ritmo, provavelmente em 2028 não haverão surpresas, certo? Então, é dessa forma que eu venho fazendo, acompanhando todos os passos do meu pai, acompanhando todos os passos e de mãos dadas com o prefeito Aldo Lopes, com a população, para a gente conseguir dar esse trabalho que tanto a gente sonha para Cururupu, que a gente entregar esse trabalho para Cururupu. O Cururupu dos sonhos, ela passa pelas mãos dos políticos, dos gestores. E essa mentalidade nova, essa nova política, ela vai passando agora, essa aqui é uma engrenagem. Gradativamente ela vai mudando. Então o prefeito tem preparado tudo isso aqui para um cenário para com que o futuro tome de conta disso. Eu espero estar preparado o máximo possível para não decepcionar a ninguém nesse município. De forma bem objetiva, o senhor, quanto aliado do governador Brandão, Aldo Lopes, foi aliado do Brandão nas eleições, quando ninguém acreditava nele aqui na região quase. Como destravar investimentos que deveriam chegar a Cururupu há pelo menos 2 anos atrás? O que acontece, Cláudio, para destravar
esses investimentos que estão lá, né? Infelizmente a gente vem e enxerga que existem pessoas sentadas em cima do processo, como eu falei agora há pouco ao vivo. Primeiro foi a votação que a gente teve. Repito, a gente não foi uma aposta, a gente não foi um tiro no escuro, mas a nossa votação foi reflexo de todo um trabalho. Então isso faz o quê? Chama a atenção do governador, chama a atenção do governo do estado e vê que nós estamos preparados e a gente está com a credibilidade com o povo. E é a primeira coisa que a gente fala para eles. Com isso, a gente vai se articulando com outros deputados que também têm a mesma força, com os que estão sentados em cima do processo, também tem outros que estão lá tentando viabilizar. E dessa maneira que a gente vai trabalhando, dialogando, conversando, mostrando ao governador que somos parceiros dele. E a gente está aqui com o pezinho no chão, tentando levar o nome do governo do estado também para o município de Urucum. Até porque aqui não existe o narcisismo, não existe o egocentrismo. Nós não queremos aqui receber o asfalto e dizer isso aqui é nosso. Não, isso aqui foi o governador que nos deu. A gente viabilizou isso aqui para a população. A gente não tem esse sentimento esse complexo de existência, não. Muito pelo contrário, a gente não precisa viver numa eterna bolha e achando que a mídia, que todo esse marketing em cima da gente, ele tem que somente centralizado em cima da gente. Não, os parceiros estão aqui. E Aldo sempre frisou isso. Nós temos totais condições de receber essas coisas porque nós temos humildade. Então, de forma muito clara e objetiva, a gente está em contato com vários outros deputados, parceiros e principalmente o governador para destravar esses investimentos que eu tenho fé que chegarão agora sim, logo após esse final de ano. Agora, no início do ano de 2025, já estarão vindo. Para finalizarmos, o senhor, quanto vice-prefeito, participou da análise dos futuros secretários? A gente teve conversamos, eu e o prefeito Aldo, a gente já diagnosticou alguns pontos, e é como ele falou, o time que está ganhando, a gente mexe sim, mas é assim, a gente tem aquela história, temos bons reservas e reservas de luxo, né? Então a gente precisa colocar as peças para em campo, a gente precisa trazer eles para poder jogar, a gente precisa fazer com que eles exerçam mais de suas funções, é normal que aconteça. Existe a reforma administrativa e política, justo para a gente também dar uma cara nova em alguns pontos que a gente achou que poderiam ter avançado um pouco mais. Mas sem mágoa, sem angústia, muito pelo contrário, estarão participando do nosso governo de forma direta, assim, e a gente teve essa discussão. Dia 2 a gente está anunciando e vai ser, assim, não haverão várias surpresas, grandes surpresas, haverão mudanças cirúrgicas importantes, mas eu tenho fé que quando a gente chega para assumir uma aposta, a gente chega com muita vitalidade, com muita vontade, né? E é isso que a gente deseja, que a gente quer com que essas pessoas que assumirão essas novas pastas, que venham com esse afinco, com essa vontade de mostrar para a população que são capazes para aquele cargo que foram destinados. Tem convite aí para as pessoas participarem do ato de posse. Vai ser amanhã, dia 1º, a gente chama toda a população, teremos um momento da missa, um momento da bênção pastoral, junto com as igrejas evangélicas e com a igreja católica, né? E às 7 horas a gente teremos a nossa solenidade de posse. É importante que a população acompanhe, que escute, que saiba o quanto que é marcante você participar de forma direta desses momentos, desses detalhes da nossa gestão. Eu lembro muito bem que várias outras gestões não tiveram esses momentos, mas é importante que a gente esteja mais próximo da população, porque eles se sentem abraçados e sabem que nós estamos presentes no dia a dia da vida deles.